Uma entrevista com Márcia Oliveira, militante do cooperativismo e principalmente do artesanato potiguar, você vai ver nesta edição do Cooperativismo em Pauta. No Cooperativismo em Pauta desta semana, nós vamos receber no nosso estúdio ela que milita na área do cooperativismo e principalmente no artesanato do nosso estado há muitos anos e atualmente é presidente em licença da cooperativa Coopercrutac, cooperativa artesanal do Crutac, porque colocou o seu nome para concorrer também ao pleito eletivo deste ano. Nós recebemos aqui no estúdio do Cooperativismo em Pauta Márcia Oliveira. Seja bem-vinda, Márcia, ao nosso estúdio. Obrigado pela sua presença. Obrigada também, obrigada Gil, obrigada ao sistema e por estar dando essa oportunidade de a gente mostrar o que somos. Exatamente. Vamos começar por aí. Você tem uma história no cooperativismo, uma história que já tem muita experiência, né? Você tem muita bagagem nessa área do cooperativismo e principalmente com artesanato. Como é a sua história com o artesanato? Porque começou antes, né, Márcia? Você entrou no cooperativismo, já tinha também um trabalho com o artesanato. Bom, eu entrei a minha história dentro do artesanato foi quando, em 75, nós tínhamos um programa de artesanato dentro da Secretaria de Trabalho e eu fui convidada para fazer parte desse programa. E aí foi quando houve a identificação, nós viajarmos para os municípios, identificávamos a matéria-prima e aí fazíamos a questão da produção, do produto. E aí foi aquela coisa, me identifiquei. E aí foi também quando a gente conheceu todos os sistemas de cooperativas já existentes dentro do estado. A cooperativa onde eu estava como presidente, licenciada hoje, é a Coopercrutac. Ela existe desde 1970, foi criada pela universidade, através do Crutac, que é Centro Rural de Treinamento e Ação Comunitária. É uma cooperativa do ramo de produção. De produção, cooperativa do ramo de produção. E aí ela é filiada à OCB, desde 1970, tem uma longa história. Foi uma das maiores cooperativas dentro do estado, onde nós tínhamos 1.224 filiados. Chegamos a exportar, fomos a cooperativa que mais produzimos artesanato dentro desse estado, para o sul, para o nordeste e para o centro-oeste. Era uma longa produção com a maior escala possível, inclusive as fibras, trabalhávamos a palha da carnaúba na região do Açu, região do Agreste e outras tipologias que são a cerâmica, tínhamos um potencial muito grande. Um número tão grande de cooperados, você deve ter conhecido praticamente todas as zonas de produção do estado, né? Todas as zonas de produção, conhecemos. A maioria dos municípios onde está limitado a questão da produção. Hoje está reduzido diante das situações, mas isso não quer dizer que a gente não possa fazer um resgate. Então, assim, a minha história foi galgando essa caminhada, ficando dentro do programa do estado, depois vindo também paralelo para a cooperativa. E também me identifiquei também com a organização, vim para dentro da organização, onde fui eleita para o mandato para 4 mandatos como conselheira no Conselho Administrativo. Também, hoje, licenciada, eu como conselheira fiscal do Sescop, licenciada. É uma batalha muito grande porque a gente vê que o artesanato é uma geração de renda, ocupação e geração de renda grande. E a gente não tem uma situação confortável, porque dentro desse nosso estado
existe um artesanato muito bonito, mas ele não é valorizado. Nos anos que a cooperativa iniciou, né, no início, finalzinho dos anos 70, início dos anos 80, pode-se falar que seria o apogeu do artesanato do Estado? Então. Sim, com certeza. O nosso artesanato, ele era tido como um dos mais belos, mais de qualidade. A gente até concorria com o Ceará. Era uma disputa de quem tinha o produto em melhor qualidade. E o Rio Grande do Norte tinha esse perfil de uma melhor qualidade de produtos, principalmente a cestaria, que era o carro-chefe do estado. Até 2000, nós tivemos uma situação confortável. Depois de lá para cá, infelizmente, o programa ele não deu continuidade. Continua, mas não continua como sempre poderia se fazer, que é a organização das instituições, né, a cadeia produtiva, que é a potencialidade da produção. Né? A comercialização ela existe um pouco limitada. Mas assim, a gente vê que os programas eles não se organizam para que se tenha um plano de desenvolvimento. Porque nada se faz sem um plano estratégico, sem um plano de desenvolvimento, vendo o que é que pode atingir. Então a gente realmente fica muito triste em saber que não existe um olhar diferente para o artesão, para o artesanato. Então você avalia que houve um declínio, então? Um declínio grande, porque nesses 20 anos que nós estamos, realmente o artesanato do estado, ele realmente declinou muito mesmo, entendeu? Então assim, a gente precisa retomar essa posição de produção do artesanato do estado. E o cooperativismo pode ajudar nesse sentido? Bom, na verdade, as grandes cooperativas, na época era a Corpecrutac, a Copala, que hoje realmente está numa situação difícil, né? Existia mais 5 cooperativas, que era a região em Touros, a Copraia, que era toda a produção de renda, de labirinto. Existia também a questão a cooperativa de São Gonçalo do Amarante, através, né, a produção de cerâmica, mas tudo isso houve exatamente esse desequilíbrio e que a parte estrutural do programa não deu continuidade para absorver e alavancar toda essa estrutura que eram as cooperativas. Bem, o sistema como um todo, eu digo a organização das cooperativas, ela faz o lado institucional, né? Não tem como fazer além de outra coisa, porque é institucional, não tem como a gente trabalhar a não ser a questão da gestão da organização, né? E a gestão também que se diz os cursos de qualificação do cooperativismo. Mas assim, a Corpecrutac ela não ficou, na sua maioria de vezes, parada, estagnada. Ela foi buscar, ela viu com um olhar diferente, foi buscar os recursos em Brasília e aí ela começou a qualificar pequenos municípios, né, o artesanato, como ela também viu uma demanda grande que foi a qualificação para os jovens. Então, a Corpecrutac também entrou nessa área de qualificação profissional para os jovens. Renovando a cadeia produtiva, Não, além da cadeia produtiva, também qualificação técnica, né? Que às vezes o jovem ele não tinha habilidade, né? Tinha jovem que não se identificava com o artesanato e aí tinha as mulheres que se identificavam, a gente formava os grupos e os jovens eles iam para uma qualificação diferenciada, que era a qualificação técnica. Nós vamos dar uma pequena pausa agora na nossa conversa e depois do intervalo a gente continua conversando com Márcia Oliveira, que é presidente licenciada da cooperativa Corpecrutac, mostrando todo o seu trabalho no artesanato potiguar. A gente volta depois do intervalo.
Dizem que o mundo é dividido em dois: homens, mulheres, jovens, velhos. De um lado, o mundo dos negócios, da competitividade, do dinheiro. Do outro, o mundo da sensibilidade, da colaboração, dos valores. De um lado, a produtividade. Do outro, a sustentabilidade. De um lado, a ousadia. Do outro, a responsabilidade. De um lado, o meu, do outro, o nosso. Mas e se estivéssemos todos do mesmo lado? A gente acredita que um mundo mais justo e equilibrado não é feito de uma coisa de um lado e outra do outro. A gente acredita que essa transformação só acontece quando todos trabalham juntos. A gente acredita que todas as relações podem ser de ganha-ganha. A gente acredita em cocriação, em coexistir, em codependência. A gente acredita que é possível construir uma cultura em que o todo trabalhe pelo todo. E se você é do tipo que precisa ver para crer, bom, basta abrir os olhos, porque é isso que milhares de nós fazemos todos os dias. Somos leveza e impacto. Somos pensar e agir. Somos o cooperativismo no Brasil. Estamos de volta com o Cooperativismo em Pauta e estamos conversando com Márcia Oliveira, que é presidente licenciada da cooperativa Coopercrutac e trabalha com artesanato e tem uma longa história no cooperativismo de produção e no artesanato potiguar. O nosso artesanato, como a gente estava conversando no bloco anterior, carece ainda talvez dessa maior organização da cadeia produtiva, da qualificação das pessoas, como a Crutac acabou sendo uma geradora e promotora disso. O nosso artesanato ele é conhecido no mundo inteiro. A Europa conhece o nosso artesanato, outros países também da América do Norte conhecem o nosso artesanato. O que falta para o nosso artesão para que ele consiga atender melhor esse mercado, tanto o mercado interno como principalmente o externo, que talvez seja um mercado mais exigente, que exige outros tipos de habilidades dos nossos artesãos? Bom, o artesão, ele hoje não tem uma noção de estrutura para atender a demanda de uma produção a nível internacional, né? A gente já tentou, inclusive até Sebrae, já tentamos, já fizemos todo um trabalho de capacitação, mas assim, o artesão ele tem a sua necessidade imediata. E exportar não é fácil, tem toda uma situação burocrática. Exato. Pronto, a cooperativa, a Coopercrutac, ela passou por um processo de exportação em 2004, em parceria com a FETARNE, né, que realmente foi-se para Bolonha, na Espanha, né, e aí simplesmente houve o pedido, chegamos aqui, tínhamos o prazo, porque o mercado internacional, quando ele faz um pedido se faz um pedido, ele quer prazo. Atendemos até o prazo, mas a questão é que quando veio outro volume de pedido, a gente não estava preparado. Então precisa se preparar, até nacionalmente, o artesão para entender de que existe um compromisso, uma responsabilidade, de que na hora que se recebe um pedido, ele tem prazo e também tem preço, né? Nós disputamos o mercado com os chineses. Isso também deu uma queda muito grande dentro do Brasil no artesanato, a produção do artesanato. E é preciso manter a linha de produção constante. Pois é, então a gente teve uma queda muito grande nacionalmente com a questão do produto chinês. Quando o Mercosul abriu as portas, né, foi toda uma situação muito difícil. Hoje está um pouco aquecido, mas nem tanto. A gente sente quando vai às feiras que a produção, a gente não aquece tanto como a gente às vezes tenta olhar de um olhar que não consegue vender aquilo que nós levamos. Na sua avaliação, como é que está a situação então do nosso artesanato hoje? Está se reerguendo ou ele está caminhando ainda muito lento?
Está caminhando para onde o nosso artesanato, Márcia? Bom, se não tomasse uma atitude, se não se olhar, procurar analisar, procurar sentar, procurar olhar onde está a situação, a gente não vai para lugar nenhum. Há muito que eu venho dizendo, nas minhas posições, nas minhas críticas, que o artesanato ele pode tomar um impulso sim, mas se tem que se pensar. Existe uma lei 2017, sancionada pelo governo do estado, onde tem um artigo que fomentar. Mas para fomentar o artesanato, ele precisa sentar com a base. Existem as instituições, existe uma federação de artesãos dentro do estado. Então, isso aí precisa de diálogo, porque não adianta os técnicos do próprio governo fazer projetos de cima para baixo. Tem que ser de baixo para cima. E para isso precisa se sentar com a base, com os artesãos, com as associações que sabem das suas necessidades e o que nós queremos. E existe também a lei do artesão nacional, que é a 13.180, que foi sancionada em 2015, que é a regulamentação da profissão. E essa lei ela vai direcionar a regulamentação para a Previdência Social. Portanto, o artesão ele tem que estar dentro de associações ou cooperativas. Falando em cooperativa, como você já disse, a cooperativa sempre foi promotora de soluções interessantes para os artesãos, oportunidades de estudo, de qualificação. Para o nosso cooperativismo hoje aqui no estado, você que tem essa militância há muitos anos também, já participou das casas da Alcerre, na casa do Sescop, o que está faltando para o nosso cooperativismo? Seria mais organização, união, mais apoio? O que falta para a gente crescer e desenvolver ainda mais o nosso estado? Bom, na verdade, o Nordeste e o Rio Grande do Norte é uma cultura, não tem uma cultura cooperativista. A gente vê o Sul despontar, nós vemos o Sudeste de grande escala, são os maiores produtores de grãos, os maiores produtores, toda a questão da agricultura, mas o Nordeste ele fica um pouquinho a desejar. E o Rio Grande do Norte, a cultura, a gente tem cooperativas aqui de peso, mas a cultura ainda é muito restrita. Nós precisamos entender que o cooperativismo ainda é o coletivo que demanda justo, o coletivo justo de todo o grupo, de grupos que queiram crescer. Então a gente tem que colocar na cabeça de que cooperativismo ou cooperativa ainda é o melhor momento de que você trabalhar as questões justas. Márcia, a gente vai encerrar a nossa entrevista, mas antes eu vou deixar aberto para a senhora, como sempre, todos os nossos entrevistados, a nossa câmera para que possa deixar a sua mensagem e considerações finais. Bom, eu agradeço o espaço. É uma oportunidade de se falar do artesanato, como se que a gente realmente sempre não tem as oportunidades. E aqui eu quero agradecer o sistema OCB, sistema Sescop, que nos traz, e dizer que a gente está aqui pronta para dar as mãos. E eu acho que o cooperativismo nasceu de mim. Em 1990 eu entrei na cooperativa sentindo que é a melhor forma de se ter união e de gerar renda melhor em grupos. Perfeito. Obrigado, Márcia. Obrigado também a você pela sua audiência. Antes de encerrar, eu lembro que se você quer ver a sua cooperativa em nosso programa, envie e-mail para comunicação@sescoprn.coop.br ou então ligue 3605-2531. Acesse também o site www.sescoprn.coop.br, confira as notícias, os cursos que estão lá disponíveis através do Sescop e veja também a nossa fanpage no Facebook, onde você pode conferir esta e as edições anteriores do nosso programa. E na próxima semana a gente volta com mais Cooperativismo em Pauta e eu espero você. Até lá!